Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos falar dos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Levítico. No vídeo anterior, nós falamos sobre os sacrifícios, as ofertas do povo de Israel para perdão dos seus pecados, para se aproximar e ter comunhão com Deus. Nós vimos que os sacerdotes eram responsáveis para apresentar o sangue do animal sacrificado no altar do tabernáculo. Nos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Levítico, trata então da consagração dos primeiros sacerdotes da família de Arão. No meio deste relato, dessa história, encontramos uma triste tragédia, uma triste história, que é da morte de 2 filhos de Arão, por não seguirem à risca as instruções que Deus havia dado. Deus usa este exemplo hoje para nós também, para enfatizar, para nos ensinar, instruir sobre a importância da submissão a Ele, a importância da reverência, aquilo que Ele fala e diante de quem Deus é. Moisés vai lavar então Arão, coloca as vestes nele, vai apresentá-lo diante de Deus. Mostra que, nesse ponto aqui, que ninguém pode ungir-se a si mesmo, ninguém pode promover a si mesmo. Deus escolhe alguém. É claro que Deus continua escolhendo homens e mulheres hoje, mas quem escolhe realmente é o próprio Deus. E essa pessoa precisa ser ungida, primeiro por Deus, depois por alguém que Deus escolheu, para que essa pessoa seja submissa. Ou seja, nós estamos falando de cuidado, de discipulado, de instrução, de ensinamento. Mulheres e homens hoje na obra do Senhor são levantados e precisam ser acompanhados, precisam ser instruídos, sujeitos primeiro a Deus, primeiramente sujeitos e submissos, obedientes ao nosso Senhor soberano, e depois serem acompanhados. A Bíblia nos diz em Efésios 5:21 que devemos nos sujeitar uns aos outros. No início do capítulo 8, Deus faz questão de mostrar que a consagração de Arão foi em público. Ela foi diante do povo. A vida de um sacerdote, é o que eu entendo sobre isso, foi diante de todos ali a consagração de Arão. E nos ensina hoje que a vida do sacerdote, ela precisa ser transparente e pura, de boa fama, de boa índole, porque para conduzir as pessoas, conduzir um povo, ele precisa ser, com certeza, uma pessoa de exemplo, de grande caráter, a imagem e semelhança de Deus, a mente de Cristo, ser santo, ser o diferencial, no meio daquele povo, dentre essa geração. A vida de um sacerdote precisa ser assim, pois ensinamos muito mais com a nossa vida do que com a nossa própria fala. Nós conduzimos alguém a um caminho, mas esse caminho nós já estamos trilhando, não é mesmo? Primeiro somos o exemplo, porque nós somos os sacerdotes hoje. Levítico 9:23 mostra que Moisés e Arão, eles entram na tenda do encontro e quando eles saem, a glória de Deus ali está sobre eles. A glória de Deus é derramada quando há submissão, quando há obediência a Ele. Todas as vezes que nós obedecemos um preceito, uma ordem, um ensinamento, a lei do Senhor, aquilo que Ele nos fala, todas as vezes que nós estamos no centro da vontade dEle, a glória do Senhor se manifesta. Aonde a obediência ao Senhor, a honra e a glória do Senhor ali está. Talvez você esteja pensando assim, para que tanto rigor, no livro de Levítico? Mas em Levítico 10:10 ensina que é para diferenciar o santo do profano. Isso nos faz lembrar da responsabilidade hoje de apresentarmos o Senhor com a nossa própria vida. Somos nós que mostramos a Cristo. Cristo está em nós. Nós vivemos Cristo, a vida dele está em nós. Então, existe ainda hoje e sempre vai existir, até que ele venha, uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia nos diz que somos hoje os sacerdotes da atualidade. Somos sacerdotes da nova aliança. Eu quero te dizer que Hebreus 10:12 nos comprova mais uma vez isso.
Somos separados, escolhidos e ungidos por Ele. Ele nos tem como seus sacerdotes. Cristo, o nosso sumo sacerdote, já fez o sacrifício perfeito pelo pecado de todos, de uma vez por todas. Está escrito em Hebreus 10, 12. E em 1 Pedro 2, do 5 ao 9, declara que ele nos fez sacerdócio real, geração eleita, santa, povo santo e separado, povo adquirido para oferecer a ele, não o sacrifício de animais mais, da velha aliança, não, mas o sacrifício espiritual e agradável a Deus, tá bom? Amém. Se você tiver alguma dúvida sobre isso que nós acabamos de falar, dos capítulos 8, 9 e 10 de Levítico, você pode fazer a sua pergunta logo abaixo nos comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.